tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei. Te louvarei. Erga suas mãos e adore o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia.
Queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O texto está em 2 Samuel, capítulo 24, os versos de 18 a 25. E o texto nos diz o seguinte: E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: Por que vem o rei em meu favor? Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho de bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer de ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi o Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Sabe, queridos, é um momento em que Davi para e, orientado pelo Senhor, vai oferecendo o sacrifício. Ele encontra um cara tão crente quanto ele, Araúna. E ele fala: olha, é o momento de eu sacrificar, eu preciso fazer isso com o Senhor. É o momento de eu entregar alguma coisa que Deus me pediu. Ele faz um pacto ali com Deus e ele expõe aquele pacto junto com os seus servos a Araúna. Araúna pega aquilo e fala: olha, está tudo aqui, os bois, está aqui o local, está aqui os carros de boi para levar a madeira, tudo pronto, pode usar. Então Davi fala: não, eu não posso dar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Eu estou falando isso com você porque eu quero te motivar nessa noite a ser um dizimista, a ser um ofertante, a ser uma pessoa que vai entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tratou com você. Eu quero lembrar lá atrás, quando a tua vida não estava ajustada, quando as coisas não estavam no lugar e você orava ao Senhor com tempo vago e falava: Deus, por favor, eu preciso de um emprego, eu preciso de algo. Senhor, abençoa minha terra, abençoa aquilo que eu estou fazendo, tira essa maldição de cima da minha vida. E Deus falou com você e Deus tirou tudo que tinha. Hoje você tem aquilo que Deus permitiu que você tenha. Hoje você está crescendo no Senhor. E esse é o momento de você entregar ao Senhor uma parte do muito que Ele te deu. Esse é o momento de afastar da sua vida aquilo que não provém de Deus. E existem coisas que nós só fazemos com compromisso. Nós não estamos falando de valores específicos. Nós estamos falando de compromisso com Deus. Se você votou ao Senhor, cumpra. Se você fez ali um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e no momento você falou: olha, Senhor, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu quero simplesmente que a tua bênção seja sobre a minha vida, sobre o meu ministério, e esse tempo de secura da minha casa acabe. Acabou. Então esse é o momento de você não aceitar favores, mas de você prestar favores. É o momento de você cumprir aquilo que você tratou com Deus. Eu quero te chamar à alegria de poder ofertar na casa do Senhor. Mas pastor, eu estou longe. Você está ofertando da mesma forma, porque aquilo que nós recebemos nós mandamos para o banco. Você só está fazendo isso de forma virtual. Mas fique calmo, porque o dia de estarmos juntos, trazendo os tesouros para a casa do tesouro, está chegando. E nós vamos nos alegrar com esse momento. Dizime, oferte, seja fiel ao Senhor no muito que Ele tem te dado. Que Deus te abençoe. Vamos ofertar e dizimar.
Paz do Senhor, queridos, boa noite, bom dia, sei lá como é que você está vendo isso, mas pela nossa sequência é boa noite, e nós estamos voltando no sermão que nós começamos no domingo passado. Eu quero trazer à tua memória algo de muito importante, algo que Deus tem para o teu coração, Deus tem para a tua vida, Deus tem para o teu ministério. Eu quero que você acompanhe comigo mais uma vez o texto que está lá em Josué, capítulo 14, versos do 7 ao 13. Vou reler com você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao meu Deus. Pois disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa daquela ocasião, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Para te lembrar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, no domingo passado, existem 3 coisas que você tem que gravar na sua cabeça. A primeira coisa delas é obedecer à visão. Eu vou recapitular rapidinho. Primeira coisa, obedecer à visão. Preste atenção nisso. Existem pessoas que acham que porque tiveram uma visão em um determinado momento e as coisas passaram e tudo foi andando, tudo foi acontecendo, aquela visão está invalidada pelo tempo que passou da promessa. Eu quero dizer para você que o tempo não invalida a visão. Eu quero dizer para você que o tempo não frustra aquilo que Deus preparou para a sua vida. O que Deus preparou para a sua vida não pode ser frustrado pela questão do tempo. Então, espere o momento certo, guarde aquilo que Deus te deu, guarde a visão que Deus ministrou no seu coração, para que tudo ocorra segundo a vontade dEle. Prestou atenção nisso? Prestou muita atenção nisso? Tudo o que você faz seguindo a visão de Deus, você está seguindo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Por quê? Porque quem é obediente à visão, de maneira alguma desanima, de maneira alguma deixa de acreditar, de maneira alguma deixa de participar, porque a visão é uma coisa que Deus coloca nos seus servos para que eles possam dar continuidade ao processo que foi iniciado. Quem tem uma visão não deixa que ela morre. Quem tem uma visão, não deixa que ela morra, perdão. Quem tem uma visão não permite que de forma alguma as circunstâncias da vida, as intempéries do tempo, nada pode demover você do lugar onde você quer estar. Então, querido, preste atenção, faça parte da visão. Mantenha a visão viva, mantenha a visão latente no teu coração. A segunda coisa que eu quero falar com você, quero te lembrar, você que viu semana passada está rememorando, comprometa-se com a verdade. Amados, a coisa mais difícil que nós temos é manter a verdade. Deixa eu te contar um segredo. Se você é uma pessoa que anda com mentiras pequenas, ela sempre vai precisar de uma maior para justificá-la. Entendeu isso? Toda vez que você conta uma mentira, você precisa de uma mentira maior para poder justificar a anterior. E é aí que nós vemos pessoas, homens e mulheres de Deus, e até pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas que têm um caráter frouxo, um caráter que não é um bom caráter, porque o mentiroso não tem caráter. É esse tipo de pessoa, esse tipo de situação que acaba arrebentando com você. Quando você tem um comprometimento com a verdade, as coisas acontecem segundo a vontade de Deus na tua vida, porque você tem visão. E quem tem visão anda segundo a vontade de Deus. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores, mas está presente no momento em que Deus quer ministrar. Então, mantenha a visão, foco na visão e comprometimento com a verdade.
Deus me levou a ler um texto com você em Filipenses, capítulo 2, verso 13. O texto dizia, ou diz, pois é Deus quem efetua em você, tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Sabe, queridos, e aí nós continuamos onde eu parei no domingo passado. Às vezes nós não conseguimos entender exatamente o que Deus está fazendo, mas se Ele colocou o desejo de ter no teu coração, se Ele colocou o desejo de ter na sua vida, se Ele colocou a visão sobre a tua vida, Ele proverá os meios para que a visão se concretize. Isso é algo que traz tranquilidade, ou seja, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar repensando o que vai ser feito, você tem simplesmente que se preocupar em manter a visão que Deus preparou para a tua vida. É manter-se na verdade. A verdade é aquela que liberta, a verdade é aquela que livra do mal. Ele é a verdade, um dos nomes de Jesus. Ele é a verdade que nos liberta. E, querido, quando você entende isso, você não perde a visão e não perde a motivação pelas circunstâncias ou dificuldades. Creia que Deus permanece no controle de todas as coisas. Nada mudou no reino de Deus. A pandemia não fez Deus mudar quem Ele é. A tua falta de dinheiro momentânea não fez Deus mudar quem Ele é. Se de repente você não está com a saúde perfeita, Deus continua ministrando na sua vida da mesma forma, porque a saúde ou a falta dela não impede que Deus manifeste a glória dEle sobre você. E te digo mais, em situações de falta de saúde, são os melhores momentos para buscarmos a presença de Deus. Toda vez que está tudo bem na sua vida, você não busca Deus da maneira que você deveria buscar. Mas a dor, a tribulação, o problema, Ele traz para nós, Ele move em nós, Ele nos motiva de uma forma diferente. Então, ainda que você esteja assistindo esse sermão, ainda que você tenha entrado no nosso canal hoje, eu quero te lembrar que a tua vida vai mudar de acordo com a tua mentalidade. Presta atenção, vou repetir. A tua vida vai mudar de acordo com a tua mentalidade. Quando você opta por não pensar como essas pessoas desse mundo, quando você opta pela verdade, quando você opta por uma visão, por algo que Deus te deu e não sai disso, e não se move, e não se mexe em relação a isso, eu quero te lembrar que Deus provê os meios, já te falei, estou repetindo, Deus provê os meios e ainda não te deixa desistir. Querido, não desista. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, não desista, não desista. Ministre sobre a vida das pessoas uma fé inabalável, uma fé que rompe montanhas, uma fé que move montanhas, uma fé que faz com que você dê ordem e coisas inanimadas se movam ou deixem de se mover. É a fé que faz com que o sobrenatural aconteça. É a fé que traz a autoridade espiritual sobre a tua vida. E isso que muitos de nós, homens e mulheres ditos, homens e mulheres de Deus, estão perdendo a autoridade espiritual. E eu te digo isso porque, caramba, eu entendo, vou compartilhar isso com você nesse momento, e Deus falou muito no meu coração no domingo passado. Eu estou compartilhando isso com você, eu interrompi o sermão, porque eu queria ter mais tempo para falar com você a respeito disso. Aquilo que Caleb viu, e Josué e Caleb viram, foi a mesma coisa que os outros 10 viram. Entenda isso. O que Caleb e Josué viram foi a mesma coisa que os outros 10 viram. Os outros 10 vieram desanimando o povo. Josué e Caleb vieram animando o povo. Josué e Caleb estavam motivando o povo, colaborando com seu líder, enquanto os outros 10 temiam. Por que eu estou te falando isso e falei pausadamente? Mudei o tom da voz para você prestar atenção no que eu estou falando. Eu quero que você entenda que o diferencial entre você e todas as outras pessoas é o que o Espírito Santo te motiva a ver. Existem pessoas que não conseguem ser motivadas pelo Espírito Santo. Existem pessoas que são empreendedoras, pessoas que são visionárias, que conseguem entender aquilo que está no porvir, que investem.
que olha uma situação qualquer e eu falo assim, olha, esse é um lugar que eu posso investir, esse é um lugar que eu posso fazer uma determinada coisa. Enquanto todos estão chorando, eu vou começar a vender lenço. Você começa a ver pessoas que têm esse caráter empreendedor. Enquanto tem outras pessoas que todas as vezes que elas decidem fazer alguma coisa, qualquer empecilho, ela já trava e fala, não foi de Deus. Querido, tira isso da sua cabeça nessa noite em nome de Jesus. A partir de hoje, você é uma pessoa que vai se mover rumo ao sobrenatural de Deus. Porque Deus te deu olhos espirituais. As nossas armas são espirituais. Nós devemos andar por fé e não por vista. A palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, as bem-aventuranças estão sobre as nossas vidas, nós somos melhores porque nós não vimos, mas nós cremos. Entendeu isso? Você não viu, eu não vi, mas nós cremos. E se nós cremos, nós faremos coisas muito grandes. Você está entendendo isso? Jesus, quando foi embora, falou, eu vou deixar vocês. Mas a fé de vocês vai fazer com que vocês façam obras maiores do que as minhas. Mas para fazer obras maiores do que as dele, nós precisamos crer e ter a mesma postura verdadeira que ele. Uma postura que não está influenciada a questão da sua saúde, do seu dinheiro, não está influenciada em nada. O que influencia o nosso coração, o que influencia a nossa vida, o que nos motiva é a nossa fé, é a nossa disposição de estar na presença de Deus, a nossa disposição em ver o sobrenatural acontecendo. E é isso que eu quero colocar, printar, gravar nas tábuas do teu coração. Presta atenção nisso. Você precisa entender a verdade de Deus para a sua vida. Ele vai permitir que você não se frustre, uma vez que a vontade dele está alinhada com a sua. Tem muita gente que está gastando força, está gastando energia, está gastando recurso para fazer aquilo que o seu coração manda. Mas o seu coração, eu vou te lembrar, Bíblia, o seu coração é enganoso. E quando o teu coração enganoso te move, querido, se ele não estiver alinhado com o coração de Deus, você vai perder tudo aquilo que você colocar para tentar alcançar os seus objetivos. Mas, todavia, entretanto, porém, quando você decide fazer aquilo que está alinhado no coração de Deus, todas as coisas dão certo. Entendeu isso? Todas as coisas dão certo. O recurso vem da boca do peixe. A multiplicação dos pães e dos peixes acontecem. Uma criança sustenta 5.000 pessoas. Você está entendendo isso? Gravou isso, colocou no seu coração, não desanime por nada, porque você tem um pacto, você tem uma aliança com a visão e você anda com a verdade. Entendeu isso? Você anda com a verdade, você tem um pacto, você tem uma aliança, você tem um Deus que é um Deus de promessas, um Deus que não deixa que você se perca, um Deus que não permite que aquilo que você colocou nele caia no esquecimento. Ele vai te lembrar das promessas que ele te fez. E é isso que eu quero falar com você. O último ponto que eu quero falar desse sermão, que eu não preguei no domingo passado, é o cumprimento das promessas de Deus. Primeiro ponto, comprometimento com a visão. Segundo ponto, andando com a verdade, falando a verdade. E terceiro ponto, o cumprimento das promessas de Deus. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão, por incrível que pareça, as pessoas estão com um problema muito sério em viver e receber as promessas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão clamando por coisas que elas não têm direito. Quantas pessoas aqui você não sabe, ou melhor, quantas pessoas você conhece que se aposentaram sem precisar se aposentar? Quantas pessoas lá atrás que deram tombo no INSS para estarem aposentadas hoje? Você conhece gente assim? E as pessoas que não precisavam ter pedido o auxílio do governo federal? E que fizeram mesmo assim a ficha, foram aprovados. Ih, pastor, o senhor tocou nesse assunto? Toquei, querido. Sabe por quê? Porque quem anda segundo a ótica do mundo não vai viver as promessas de Deus. Quem anda segundo a ótica do mundo vai viver as promessas de Satanás sobre a tua vida. Mas quem anda com a verdade vai viver e vai experimentar o bom, o melhor de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para a sua vida. Em outras palavras, eu quero te lembrar que para você
cumprir, para que se cumpra a promessa de Deus sobre a tua vida, você precisa ter feito a sua parte. Eu estou querendo exemplificar que tem muita gente hoje em dia que está clamando para que as promessas do Senhor se cumpram, mas infelizmente aquilo que elas precisariam fazer, elas não fizeram. Nós estamos falando agora de Josué e de Caleb, mais especificamente nós estamos falando do Caleb. E o Caleb agora vai para Josué e ele não vai de qualquer maneira. Ele não vai todo largado, ele não vai não se importando com nada. Ele vai para Josué e fala assim, olha, eu hoje tenho 85 anos. E eu ainda me lembro do que me foi prometido lá atrás, quando eu tinha 40. Hoje eu estou bem acima da idade, mas eu tenho a mesma força. Eu tenho a mesma disposição, eu tenho o mesmo ânimo, tudo em cima, está tudo inteiro. Sabe por quê? Porque a promessa mantém você vivo. A promessa, quando está na tua vida, quando você entranha, a promessa entranha no teu coração, você não consegue parar, você não consegue pensar em outra coisa. É como uma criança que o pai fala assim, olha, tal dia eu vou te dar um determinado presente. A criança não consegue dormir, a criança não consegue comer direito, gera uma ansiedade que a criança não sabe o que fazer. Eu estou falando com você de um homem de 85 anos que vai para cima do seu companheiro, vira para ele e fala, olha, eu agora tenho a mesma disposição e o que eu quero de você, eu não quero nada que não tenha sido prometido, eu quero o que o Senhor falou que ia me dar. Meu Deus, eu quero o que o Senhor falou que ia me dar. Você está entendendo isso? Josué, ele foi junto com Caleb e eles viram aquele lugar. Eles olharam para aquele lugar. Eles sentiram o cheiro daquele lugar. Eles viram as dificuldades daquele lugar. Eles viram carregar a fruta, um cacho de uva para 2 pessoas carregarem. Eles participaram de todo o mover. Cara, e de repente o cara está voltando e fala assim, olha, chegou a minha época, todo mundo caiu e tal, mas eu agora quero aquilo que o Senhor me prometeu. Eu não estou crendo na promessa do homem. Eu não estou crendo na promessa do homem, eu não estou crendo na minha força, mas eu quero aquilo que o Senhor me deu. E sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos e nós servimos a um Deus de promessas, um Deus de aliança, nós cantamos isso há anos. A canção de um ministério de louvor muito famoso, nós cantamos e recantamos isso, e vemos isso como realidade para as nossas vidas, e esse cara já via isso sobre a sua vida. Nós estamos falando de um homem que não era um aproveitador, não era um interesseiro, não era uma pessoa movida por uma situação qualquer. O cara está virando assim, olha, todo mundo caiu. Todo mundo deixou de participar daquele mover, todo mundo deixou de participar daquele agir e tal. Só Josué e Caleb vão entrar na terra. Acabou. Ele podia falar o quê? Olha, eu sou mais antigo, eu estou na fila há mais tempo, eu participei do grupo que entrou, do grupo que fez, do pessoal que foi espiar e tal. Então eu quero um lugar numa planície, eu quero um lugar tranquilo. Não. Quem tem uma visão que Deus deu, e é motivado por ela, quem anda com a verdade e quem crê na promessa, mantém a promessa viva até o fim. Eu não quero outro lugar. Eu quero o Horebe. Eu quero o monte de Deus. Eu quero ir para o lugar que eu vou falar com Deus. Eu quero ficar no lugar de destaque. Eu quero ficar naquele lugar onde eu vou ver o inimigo se aproximando. Eu quero ficar num lugar onde o inimigo não vai vir por cima de mim. Eu quero uma posição estratégica. Caramba, olha quanta coisa que eu falei para você agora, assim, de estalo. Deixa eu trazer para a tua memória. Deus quer te chamar para perto dele. Às vezes nós estamos crendo na promessa e quando nós estamos de frente para a nossa promessa, nós queremos outra coisa. Chega em cima da hora e aí como aquele programa do canal de televisão lá do Silvio Santos, e o pessoal mais antigo vai lembrar do Domingo no Parque, e quando a criança, olha, o que você quer? Você quer uma BMX Pantera? E a criança, sim! E daqui a pouco você quer trocar a sua BMX Pantera por uma casca de banana, e a criança sem ouvir, sem ver absolutamente nada, quando a luz acendia, a criança gritava, sim! E mantinha aquele sim ali, depois começava a falar não direto. O que acontecia? Trocou a sua bicicleta por uma casca de banana. Isso dava um ódio. A gente ficava assistindo a televisão, dava um ódio. Só o pessoal que tem 40 anos vai lembrar disso. O pessoal de 40 para mais vai lembrar disso.
A garotada Nutella não sabe nem o que eu estou falando. Vai querer procurar no YouTube, entendeu? Vai ficar desesperado procurando no YouTube. Não vai encontrar isso no YouTube. Sei lá se vai encontrar, estou brincando. Mas isso é o que acontece. Tem gente que está esquecendo da promessa, que olha a promessa, que vive pela promessa e chega na hora H, não, eu quero outro lugar. Deus quer te colocar no lugar onde Ele levou você para ver. O que Deus te levou lá atrás para ver é o que Ele vai te dar amanhã. Entenda isso. O que ontem Deus te levou a ver é o que Ele está preparando para a tua vida amanhã. Então, o intervalo de tempo entre o ontem e o amanhã é o hoje. E o hoje você precisa viver com fé. O hoje você não pode parar de crer. O hoje você não pode mudar a sua ideia. O hoje você não pode cair. O hoje é o que você tem que resguardar. Querido, preste atenção. A promessa ela precisa permanecer firme no teu coração. O seu comprometimento não pode ser circunstancial. O texto lá em cima diz, olha, você foi por quanto? Versículo 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que Caleb não teve aquele dia de mais ou menos. Aquele dia que Caleb deixou de cultuar. Caleb não teve aquele dia que ele estava fraco. Caleb não teve aquele dia que ele estava esmorecendo. Caleb não teve aquele dia que ele não queria saber do pastor, não queria saber do líder de célula, não queria saber de ninguém. Caleb não teve aquele dia que o celular tocava, as mensagens do WhatsApp dele chegavam, ele olhava e falava assim, não vou atender, eu não quero nada com a igreja hoje. Caleb não teve isso. Sabe o que Caleb teve? Uma fé inabalável. Repita comigo, eu quero ter uma fé inabalável como Caleb. Você não pode servir a Deus por circunstância. Você não pode servir a Deus quando você quer. Você não pode servir a Deus quando dá para servir. Você serve a Deus o tempo todo. É como Daniel, que estava indo para a cova dos leões, e o rei olha para ele e fala assim, o Deus a quem continuamente você serve, Ele vai te livrar. Você precisa ter uma fé que as pessoas que olham para você, você precisa ter uma fé que as pessoas olham para você e entendam que você pertence a Deus. Você é do Senhor, você está estragado para esse mundo. Vou repetir, você está estragado para esse mundo. Toda vez que você tentar desviar, toda vez que você tentar olhar para o lado, toda vez que você tentar fazer alguma coisa que não provém da parte de Deus, toda vez, eu estou profetizando sobre a tua vida, preste atenção. Toda vez que você pensar em desistir, vai dar tudo errado. Porque você pertence ao Senhor Jesus. A tua família pertence ao Senhor Jesus. O teu casamento pertence ao Senhor Jesus. Entenda isso. O teu casamento, o teu trabalho, a tua família, tudo pertence ao Senhor Jesus. É isso que às vezes você não entende. Nós não somos seres desconexos. Nós não vivemos um dia independente do outro. Toda a nossa vida está entrelaçada. Nós temos uma linha de vida, e essa linha é abençoada por Deus. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Se não colher amanhã, você vai colher depois de amanhã. E se você não colher, a sua família vai colher. Mas as bênçãos do Senhor funcionam da mesma forma. Porque quando Caleb vai falar, ele fala, olha, a herança que você vai receber vai ficar para você e para toda a sua descendência. E aí eu te pergunto, o que você quer deixar para a sua descendência? Onde você quer que a sua descendência fique? É herança? É um legado que você quer deixar? Você precisa deixar isso firmado na rocha. Você precisa deixar isso gravado na pedra. Você tem que ter raízes profundas. Você tem que ter intimidade com Deus. Você não pertence à geração que quer receber, mas não quer trabalhar. Você não pertence à geração que não crê, mas quer exigir. Nós estamos vendo a igreja do Senhor sendo motivada por pessoas que querem o mover, mas não pagam o preço do mover. O mover do Espírito Santo tem preço, querido. Que isso, pastor? E não é dinheiro. Hoje a nossa adoração é o nosso sacrifício. Qual tem sido a sua adoração? Qual tem sido o teu gesto de adoração? Qual tem sido a sua canção? Qual é a canção do seu coração? Qual é a canção da sua alma? Qual é o gosto da sua lágrima? Quando foi a última vez que suas lágrimas tocaram o chão enquanto você adorava o Senhor? É isso que Ele está esperando. Ele espera uma geração que clame pela promessa, pelo cumprimento da promessa, porque teve comprometimento com ela, porque teve comprometimento com a visão, porque não largou, porque
porque viveu em verdade e agora está clamando. Nós vemos pessoas hoje mentirosas, crentes fajutos, falei, crentes fajutos, que quando um pregador, não vou nem falar o pastor, quando um pregador fala alguma coisa que chama atenção, que motiva você a desistir do pecado, que motiva você a desistir das coisas erradas, ao invés de você se decidir por Cristo de maneira convincente e verdadeira, você abandona a igreja, vai para o mundo, reclama do pastor, reclama da igreja, vai para outra igreja e espera que o evangelho fácil, um evangelho bobo, um evangelho sem profundidade, superficial, que abrace e mantenha o seu pecado no lugar dele, você vai para esse lugar e quer ficar lá, até ser confrontado novamente, porque o Espírito Santo te conhece. Você pode ir em qualquer igreja, você pode ficar dentro de casa, o Espírito Santo te conhece, ele vai convencer o homem do pecado, é a função dele, e ele vai te lembrar, porque você tem que voltar da onde você caiu, você tem que voltar da onde você partiu, você tem que voltar e rememorar, e trazer à memória aquilo que te dá esperança, converter os seus corações do pecado. Querido, se um evangelho que não convence o homem do pecado, mas que faça chover milagres, esse evangelho é maldito, não existe. A função do evangelho é conduzir o pecador à cruz do Calvário, para que haja arrependimento. Qualquer coisa diferente disso é anátema, causa maldição e vai condenar a sua vida à perdição eterna. Sabe, queridos, eu estou dizendo isso tudo para você, porque você precisa ter um comprometimento para viver as promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus fez para a tua vida? Quais foram as promessas que Deus fez para a tua vida? Será que você já esqueceu? Eu não me esqueci, querido. E uma delas eu quero compartilhar com você. 5% da cidade de Quissamã dentro desse lugar. Com quantos cultos forem necessários. E sabe o que eu sonho? Sempre que eu sonho isso, eu sonho com uma igreja cada vez mais enganjada nesse processo. Eu sonho com uma igreja cada vez mais gadita, uma igreja cada vez mais comprometida. Aqueles que todos olharam e não davam nada, são esses quem Deus vai levantar para fazer algo novo, algo grande, algo maravilhoso. E você está sendo chamado para isso. Para começar um processo diferente, para mudar a tua vida, para preparar um legado para a tua família, para preparar uma herança para as próximas gerações, para as pessoas saberem que você serve um Deus que é galardoador, que é abençoador, que manifesta a glória dele em todos os lugares, e a partir do seu coração vai mudar a história de Quissamã, vai mudar a história da tua família. A tua família está espalhada pelos 4 cantos desse Brasil. O Senhor há de visitar a tua família através da sua vida. Grava isso no teu coração. É promessa de Deus alcançar os nossos familiares. É promessa de Deus alcançar aqueles que estão perdidos. É promessa de Deus alargar as nossas tendas. É promessa de Deus que ninguém vai ficar perdido, que os seus filhos serão trazidos de novo para o seio do Senhor. E eu quero dizer, a tua família há de prosperar no Senhor. Aleluia. Eu quero que você creia nisso, querido. Não perca a visão. Se Deus te levou a ver, se Deus te conduziu a ter uma experiência, se Deus fez com que você visse, provasse o fruto daquela terra, entendesse o que vai acontecer, Ele é fiel e justo para completar toda e qualquer boa obra que Ele colocou no teu coração. Entenda o seguinte, querido, Deus vai te colocar de frente com quem tem poder para te abençoar. Olha isso. Estou profetizando sobre a tua vida. Deus vai te colocar de frente com as pessoas que podem te abençoar. E essas pessoas vão te abençoar, vão abençoar a tua história. E quando as pessoas estiverem te abençoando, elas não vão entender porque elas decidiram fazer isso. E você vai dar o teu testemunho. Ouça isso. Você vai dar o teu testemunho. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoada. De onde você menos esperava, Deus vai levantar pessoas para abençoar a tua vida. E para essas pessoas, quando a bênção estiver concretizada, você vai testemunhar que o Deus a quem você é, de quem você é e a quem você serve, estava colocando você naquele lugar, naquele momento, porque Ele tem propósito. Você não vai deixar de testemunhar. Ouça, a tua bênção está condicionada ao teu testemunho também. Você vai testemunhar de quem você é, a quem você serve. Porque Deus vai abrir porta para você. Porque a fidelidade ao Senhor fala mais alto do que qualquer coisa. O Senhor está se levantando para julgar a tua causa, para manifestar a glória dele sobre a tua vida e para mudar
a tua história. Um cara que já estava velho, podia desistir, podia abrir mão de tudo, podia falar, qualquer barraco que me der, eu caio e fico por lá. Não. Eu quero o meu monte. Hebrom é meu, é da minha descendência. Eu estou lutando por aquilo que vai acontecer. A tua história não está acabando quando você morre. Quando você passa desse plano para outro plano, quando você vai em direção à terra prometida, a morar com Deus, as gerações seguintes à sua irão desfrutar daquilo que você está semeando hoje. Então semeie hoje, colha hoje, com uma visão do céu, com a verdade que liberta e principalmente crendo no cumprimento das promessas do Senhor. Amém, querido? Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai de infinita graça e de misericórdia, eu estou orando por uma geração que está fazendo diferente. Eu estou orando pela geração de Caleb, Deus. Eu estou orando pela geração de Josué, Senhor. Eu não estou orando, Deus, por aqueles interesseiros, eu não estou orando por aqueles, Pai, que de repente estavam largados, que iam de qualquer maneira, que tinham medo dos seus inimigos, mas eu estou orando por uma geração que vai derrubar cada inimigo, que vai derrubar cada problema, que vai jogar por terra cada situação que se levantar. Eu estou orando por uma geração de homens e mulheres valentes, homens e mulheres que não vão temer absolutamente nada senão o pecado, homens e mulheres que vão querer andar contigo, caminhar contigo, cear contigo, ter intimidade contigo. Deus, eu quero te clamar isso tudo porque eu creio em uma geração que vai mudar essa cidade, que vai mudar esse estado, que vai mudar esse país. Eu estou orando por uma geração de Josué e de Caleb, uma geração forte, uma geração corajosa, que não tem medo, que não tem, Senhor, absolutamente nada senão seguir a Ti e conquistar aquilo que foi prometido. Então, Deus, libera agora uma palavra de bênção sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos amigos que estão assistindo, das minhas ovelhas, dos meus discípulos. Deus, eu estou liberando uma palavra de vitória, uma palavra de honra para aqueles que são fiéis, para aqueles que estão comprometidos com a visão, com aqueles, Senhor, que a pandemia, que a quarentena, que o vírus não afetaram, mas que estão firmes e clamando pela Tua presença. Eu estou orando por uma galera, Deus, que Tu está fazendo nova todas as coisas em suas mentes, está trabalhando no seu querer e está produzindo um realizar. Em nome de Jesus, Pai, que cada homem, que cada mulher, que cada criança esteja focado na Tua ideia, esteja focado na Tua visão, esteja focado, Deus, nos seus caminhos e que não percam esse foco, que não percam, Deus, esse estímulo que vem do alto dos céus. Deus, não vai ser gigante, não vai ser cidade fortificada, não vai ser dificuldade de acesso, nada. Não vai ser o tempo, não vai ser o tempo que vai invalidar a Tua promessa. O que nós precisamos é permanecer no Teu caminho, permanecer na Tua verdade. E, Senhor, nós seremos participantes das Tuas bênçãos, participantes das Tuas promessas e teremos, Senhor, direito de exigir, porque os nossos deveres foram cumpridos. Levanta, Senhor, uma geração que tem isso claro nos seus corações e que, Senhor, vão perseguir, que vão, Senhor, correr atrás de intimidade contigo, da manifestação da Tua glória para todas as coisas. Eu oro, Deus, e profetizo sobre essa galera, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido, eu creio que Deus há de fazer coisas maravilhosas na tua vida, que Deus há de fazer coisas muito grandes na tua vida, porque Ele não te manteve vivo, Ele não te tirou da onde Ele te tirou para deixar você morrer do meio do caminho. Você foi usado por Deus e continuará sendo para a honra e glória dEle. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero te lembrar que quarta-feira nós temos culto e vamos arrebentar no nosso culto de quarta-feira, vai ser bênção demais. Quinta-feira tem célula, no domingo a gente já tem escola dominical, à noite estamos juntos no culto e Deus há de continuar falando no teu coração, na tua vida e na vida da tua família. Faz um favor para a gente, só faltam 34 pessoas para se inscreverem no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, fala com a galera, compartilha o vídeo, entendeu? Ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, recebamos a bênção do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre tua vida, meu irmão, repouse sobre tua vida, minha irmã, te trazendo a paz que nenhum outro Deus pode dar, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde.